Glória a Deus. Gente, eu tô nervosa. Para variar um pouquinho, né? Mas Deus vai nos ajudar nesta manhã. Quem aqui quer viver milagres? Ô, glória, tem gente que não quer, viu? Eu tô vendo daqui que tem gente que não levantou a mão. Mas eu vou fazer outra pergunta. Quem quer, por meio do poder do Espírito Santo, operar milagres? As mãos levantadas foram maior quantidade, glória a Deus, né? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então eu quero pedir para você ficar de pé e abrir a palavra em Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, verso número 25. Gálatas 5, 25. Glória a Deus. A palavra fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também. Se vivemos no Espírito, andemos também. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por mais uma oportunidade de estar na tua casa, te buscando, celebrando a ti, como em comunhão com os nossos irmãos, te adorando, te bendizendo, Senhor. E nós queremos nesta hora que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha quebrar toda a dureza da nossa mente, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, para que nós possamos receber a preciosa palavra, Senhor, e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos, Pai. Venha removendo toda a incredulidade da nossa mente, Senhor. Venha removendo toda a dispersão, Senhor, do nosso meio, Senhor. E venha gerando em nós aquilo que o Senhor quer neste dia, Pai. Venha nos capacitando, Senhor, a viver na dimensão que o Senhor tem para nós vivermos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu sempre gosto, quem me conhece, né, de colocar um tema na ministração. E a ministração hoje, o tema é Vivendo o Sobrenatural pelo Poder do Espírito Santo, né? Então, o texto-chave é Gálatas 5, 25, que nós lemos: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, essa palavra, ela fala, se vivemos. Então, o que é viver aqui? É a nossa vida. É a nossa vida diária, é aquilo que nós fazemos, respiramos, né? É o nosso modo de viver. E andemos no Espírito, ou seja, como devemos conduzir a nossa vida, como devemos ser conduzidos. E esse texto também fala que nós devemos ser influenciados pelo Espírito de Deus em tudo o que fazemos, amém? Então, Paulo nos faz uma exortação fervorosa para que nós vivamos a nossa vida diária no Espírito. A nossa constituição é a seguinte: nós habitamos um corpo, ou seja, né, essa parte física aqui, é a nossa habitação. Nós temos uma alma, que é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos, onde opera a nossa vontade, mas nós somos espírito. Amém? Nós somos seres espirituais. E sendo seres espirituais, nós precisamos andar no Espírito. Ainda que utilizemos para isso o nosso corpo, e que esse Espírito venha fluir também por meio da nossa alma. Amém? Está confuso? Não, glória a Deus. Né? Mas a gente vai desenrolar um pouco mais. Então, alguns meses atrás foi ministrado aqui a série do fruto do Espírito. Quem participou? Quem estava aqui? Também é uma exortação para nós sermos cheios do Espírito Santo e manifestar o fruto, de modo que quem olha para nós vai falar assim: esse é um cristão. É para isso que nós manifestamos o fruto, para que as pessoas vejam a boa luz do Evangelho sendo refletida em nós e falam: não, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que ser cheios do Espírito e andar no Espírito não se limita apenas a manifestar o fruto. Manifestar o fruto é uma parte muito importante, mas é parte daquilo que nós precisamos viver.
nós precisamos ir além de sermos selados pelo Espírito. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas, foram selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Amém? Então, todos nós fomos selados pelo Espírito de Deus. Se você, porventura, não entregou a sua vida a Cristo, entregue a vida para que você possa ser selado, ou seja, selado, confirmado, separado para a sua salvação. Mas a vida cristã ela não se limita apenas à salvação. O Senhor nos chama, o Senhor nos salva, para que nós possamos fazer as mesmas obras que Ele e ainda maior. É isso que a Bíblia fala, amém? Então nós devemos andar no Espírito, manifestando fruto, mas no sentido de manifestar a vida sobrenatural. No sentido de viver o poder que Ele confere a cada cristão. Amém? Amém, gente? Então, em João 4, Jesus diz para a samaritana que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, novamente, a palavra confirmando que nós somos espírito. E por meio disso, nós precisamos andar no espírito. E se a gente quiser operar milagres, se a gente quiser viver na dimensão do sobrenatural de Deus, vendo as coisas milagrosas acontecer, nós precisamos andar nessa dimensão. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, a nossa referência, Ele andou na terra, Ele tinha um corpo semelhante ao nosso. A Bíblia fala que Ele era um homem de dores, então Ele sabe o que nós vivemos, Ele suportou, e por isso nós podemos suportar. Mas Jesus, Ele andava pelo poder do Espírito Santo. Jesus fazia o que fazia porque o poder do Espírito Santo agia nele, por meio dele, através dele. E ele se relacionava com o Pai por causa do Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender o caminho desse relacionamento. E nós precisamos ser cheios e andar nessa dimensão do Espírito. Quem quer andar nessa dimensão? Amém, glória a Deus, 80%. Vamos orar que até o final os outros 20% vão querer também, né? A gente precisa ter em mente que esse é um privilégio que o mundo não tem. Andar com Deus, andar na dimensão do Espírito, andar em Espírito, ser alguém sobrenatural andando nessa terra, é só para os filhos de Deus. E não tem dinheiro nenhum do mundo que compre isso. Foi garantido gratuitamente por nós na cruz. E a igreja, ela é continuamente chamada a viver e andar nessa dimensão. Andar em fé e andar em obras. Né? Se a gente olhar a Bíblia de ponta a ponta, Deus está sempre chamando o povo dele para o relacionamento. Mas para fazer diferença onde estiver plantado. Quando a gente fala de sobrenatural, obviamente é algo que não é natural, ok? É algo que excede o natural. É algo que a gente não explica. É algo que é sobrenatural. É algo fora do comum. É algo que a ciência não explica. É algo que a medicina não explica. É algo que a gente só sabe dar glória a Deus. Então, é essa dimensão que Deus quer que a gente ande. E a minha oração nesse dia é para que você seja tão incomodado e tão confrontado como eu tenho sido nos últimos meses ao preparar essa palavra. Porque essa palavra não é de hoje, ela está sendo preparada há algum tempo já. E embora a gente viva uma vida diariamente natural, nós precisamos, como fala em Gálatas, andar no Espírito. Então, se você trabalha, se você estuda, se você se relaciona, tudo isso tem que ser por meio de uma ação espiritual, porque você é um ser espiritual. Nós precisamos ansiar viver o extraordinário na nossa vida ordinária, na nossa vida do dia a dia, porque isso vai fazer com que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Manifestar o fruto, falar, nossa, essa pessoa é amável, essa pessoa é paciente, essa pessoa é equilibrada, mas essa pessoa, ela fala de uma forma que eu nunca ouvi falar.
Porque a Bíblia fala que Jesus ensinava como aquele que tem autoridade. Minha oração frequentemente é: Senhor, quando eu falar, quando eu ensinar, quando eu abrir a minha boca, eu quero que as pessoas reconheçam que eu faço como quem tem autoridade. Não para a minha glória, mas para que vejam a tua glória e o teu poder manifesto. É isso que nós precisamos desejar e ansiar como igreja e viver como igreja. Então, lá no meu trabalho, quando eu falar, se eu sou líder, eu vou falar com não autoritarismo, mas eu vou falar com autoridade. Porque eu vou estar cheio do poder de Deus. E as pessoas não resistem ao poder de Deus. Elas podem não entender, elas podem não explicar, mas elas não resistem ao poder de Deus. Então, viver no sobrenatural é Deus agindo e o homem sendo coadjuvante e participante da sua glória. Então, quando vivemos sobrenatural e Deus age, nós somos mero jumentos. Não ouviu um amém? É o jumento que transporta a glória. Não foi o jumentinho novo que transportou Jesus lá na entrada de Jerusalém? Então é isso. A excelência não está no vaso, mas está no poder depositado no vaso. E é dessa forma que a gente precisa viver, pela excelência do que está depositado dentro de nós, sendo participantes da glória, mas o autor da glória é Deus, e o merecedor da glória é Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos tirar os nossos olhos do natural, e viver a vida poderosa por meio da ação do Espírito Santo. Se a gente for de Gênesis a Apocalipse, tem tantos eventos sobrenaturais que a gente precisaria ler constantemente para que a chama fosse acesa no nosso coração e que nós desejássemos ardentemente viver isso na terra. Porque Deus não mudou, Deus é o mesmo, as promessas dele não foram anuladas, o Espírito dele não foi retirado da terra. Então é para nós também. Se a gente for ver lá em Gênesis, Enoque sendo trasladado, gente, alguém aqui já viu alguém que foi trasladado? Que não passou pela morte? Que Deus simplesmente pegou e levou e ninguém sabe, ninguém viu? As pragas e a abertura do Mar Vermelho, alguém aqui já viu o mar se abrir? Alguém já chegou de frente para o mar assim, sutilmente, e falou assim: abre-te, mar? Não teve nem vontade? Ah, gente, vocês estão café muito fraca, viu? E a água jorrando da rocha? Roupas e sandálias que não envelheciam durante a peregrinação no deserto? Uma nuvem e uma coluna guiando um povo. Hoje a gente tem o Waze, mas eles tinham essa nuvem e essa coluna. Maná, gente, pão caindo do céu, carne caindo do céu. As quedas da muralha de Jericó, gente, você imagina? Uma cambada de gente gritando e o muro caindo. Uma cidade forte, intransponível. E as vitórias sobrenaturais sobre os inimigos? O sol parou. Não só parou, como retrocedeu. Azeite transbordando que não parava mais. Homem, não, esse aqui é demais. Um homem que foi ressuscitado pelos ossos do profeta Eliseu. O homem caiu na cova e foi ressuscitado. Gente, o que é isso? Eu acho que vocês não têm noção. Porque eu não ouvi um glória. Obrigado, viu, Paulo? Fogo consumindo holocausto e lambendo água. Sadraque, Mesaque e Abednego salvos na fornalha ardente. Daniel livrado na cova dos leões. No Novo Testamento, ressurreição, multiplicação de pães, peixes. Homem, não é o caso Pedro andando sobre as águas, cura das mais variadas. Gente, só isso aqui já é o suficiente para injetar a fé para a gente pro resto da vida. Só essas poucas coisas que eu li, já é o suficiente para a gente falar: Deus, faz de novo. Deus, eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver aquilo que a ciência não explica. Aquilo que ninguém sabe dizer o porquê. Eu falo: não sei, só sei que foi assim.
não é? Para viver o sobrenatural, gente, a gente precisa sair do natural. A gente precisa sair da mesmice. A gente precisa sair do comum. E a gente precisa sair do raso. A gente precisa mergulhar, se aprofundar, desejar ansiosamente viver isso. O sobrenatural é Deus intervindo em nós, por meio de nós e em toda a terra. E isso é só por meio do poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que leva-nos a viver o sobrenatural e agir no sobrenatural. A Bíblia fala em Salmo 60:12, na parte A, que em Deus faremos proeza. Você tem feito proeza? Em João 14:12 fala que diz que faríamos as mesmas obras e ainda maiores. Jesus andou e pisou na terra como homem, mas ele fluía na dimensão espiritual, e é isso que ele deixou para nós, porque ele fala, eu vou, mas eu vou derramar o Consolador, eu vou enviar o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo, que vai fazer vocês lembrar das coisas, que vai fazer vocês viverem as coisas, que vai fazer vocês operarem as coisas, assim como eu fazia, é isso que a palavra fala. O grande problema, e agora o negócio vai começar a entornar, porque assim, nós, a igreja, nos acostumamos a viver no natural. A gente se acomodou, se acostumou. A gente se acostumou a viver na dimensão das dores, na dimensão dos problemas, na dimensão das situações difíceis, na dimensão daquilo que não tem saída. A gente se acostumou. Entra culto e sai culto. As coisas não acontecem na nossa vida e está tudo bem. Nós nos acostumamos a viver naturalmente sem poder. Nós nos acostumamos a viver com gotas da presença. Um cultinho um pouco mais avivado. Alguém que vem dar um testemunho, nossa, glória a Deus, é glória a Deus mesmo. Mas isso precisa ser combustível para a gente ir além. Isso precisa ser combustível para a gente querer mais, viver mais, porque Deus tem mais. E parece que a gente não faz grande esforço para mudar esse cenário. Viver imersos no manancial da água viva. Inundados pela presença de Deus, encharcados. Para nós está tranquilo viver no raso, boiando. A cada dia a gente tem experimentado menos do sobrenatural, do poder, e a gente está confortável. Nós somos uma geração apática espiritualmente. Nós somos. E eu me incluo totalmente muito mais. Porque o que eu fui confrontada por essa palavra, cada linha que eu escrevi, eu ficava envergonhada diante de Deus. Nós estamos desperdiçando oportunidades. Porque nós estamos confortáveis e acomodados. E infelizmente é fácil se acomodar com qualquer situação. É fácil se acomodar até com situação ruim. Eu sempre gosto de contar uma experiência, né, que eu vivi. E há um tempo atrás, a minha sala que eu trabalho, né, meu trabalho é uma salinha pequena, né, um quadrado, não tem janela, né, e o meu chefe teve a brilhante ideia de pintar o teto de preto. E a sala já é pequena, tem pouca iluminação, e o teto preto, gente, a iluminação que tinha ficou menos ainda. E no começo, muito incômodo, não conseguia ler o computador direito, não conseguia, sabe, nada. Só que com o passar do tempo, eu me acostumei. As pessoas falavam, nossa, que escuro. Eu pensava, tá normal, tá bom, estou enxergando, tá tudo bem, né? E recentemente ele fez uma reforma na sala da frente e colocou uma luz lá que parece um refletor de estádio de futebol. Negócio assim, clareou tudo e mais um pouco. E aí nós tivemos a noção como a minha sala está escura. Então o que eu quero fazer? Nós nos acostumamos com a escuridão. Nós nos acostumamos com a pouca luz de Jesus. Nós nos acostumamos a viver sem o poder. Todo mundo sabe a história do sapo na panela, né? Que o sapo foi jogado na panela, depois vocês pesquisam lá na internet,
O sapo foi jogado na panela e a temperatura da água foi aumentando, 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 e o sapo foi se acomodando com aquela temperatura, até que o sapo morreu. Então, infelizmente, nós somos adaptáveis. A gente se adapta a tudo. Mas o povo de Deus não pode ser adaptável. O povo de Deus precisa ser inconformado. O povo de Deus precisa não se conformar com a pouca luz, com a falta de luz, com a falta de poder. Tem um escritor famoso, e eu indico para vocês lerem o livro deles, mesmo aqueles que não têm facilidade com a leitura, é um livro pequenininho, você vai ler, mas prepara para tomar paulada do começo ao fim. Ele chama Leonard Ravenhill, eu não sei se é assim que fala, mas ele escreveu Por que Tarda o Pleno Avivamento. Foi um livro escrito em 1959, mas ele parece o retrato fiel e sombrio da igreja nos dias de hoje. Ele foi cirúrgico quando ele aponta a situação da igreja, né? E a falta de ação dos cristãos em buscar o poder por meio de oração e intimidade com Deus. A falta de ação em viver na dimensão espiritual. Eu vou ler algumas frases dele. Ele fala que a única razão pela qual não temos um avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Mas ele continua. Como podem querer derrubar as fortalezas de Satanás se não tem força nem para desligar a TV? E ele continua. Algumas mulheres vão para 30 minutos a 1 hora se preparando externamente para a reunião na igreja. O que aconteceria se todos nós, homens e mulheres, gastássemos a mesma quantidade de tempo nos preparando internamente para a igreja com oração e meditação bíblica? E ele vai além. A igreja costumava ser um barco resgatando os que perecem, mas agora ele é um cruzeiro recrutando pessoas promissoras. Na igreja de Atos, as escrituras dizem que eles estavam todos espantados, ou seja, pelo que Deus estava fazendo. Mas hoje todo mundo só quer se divertir. 5 minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, agoniado mais e chorado mais. Tudo isso na presença de Deus para buscar mais. A W. Tozer, que é pastor e escritor e é contemporâneo, amigo íntimo de Leonard, é uma voz profética que ainda ecoa nos nossos dias. Né? Ele declarou algo ainda mais profundo a respeito da igreja, da igreja e a relação com o Espírito Santo. Essa declaração dele seria o suficiente para a gente orar dia e noite e clamar perdão e nos arrependermos. Ele falou o seguinte, que se Deus tirasse o Espírito Santo da terra, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e quase ninguém notaria a diferença. Ou seja, nós poderíamos estar fazendo tudo aquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos é carnal. O que nós fazemos é natural. O que nós fazemos raramente é investido de poder do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não esteja dentro de nós, mas o Espírito Santo não tem a liberdade para agir. E muito mais que isso, nós não desejamos que ele haja. Para a gente refletir um pouco, qual foi a última vez que você presenciou um milagre? Milagre do tipo assim, sinal, maravilha, gente sendo curada, gente, enfim. Não precisa responder, mas é para refletir. Jesus, em Marcos 16, 17, 18, ele fala: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Jesus declarou isso. Que os sinais seguiriam os que crescem.
que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Mas por que a gente não tem vivido isso, gente? Isso é promessa. Deus não mente. Deus não muda. O céu está fechado? A Bíblia está equivocada? E aqui fala que os sinais nos seguiriam, não é a gente que vai atrás de sinal, não. A gente vai caminhando no poder e o sinal vem vindo atrás da gente. E por que a gente não vive isso e está tudo bem? Qual foi a última vez que você ministrou cura sobre o enfermo? Que você pôs a mão e colocou lá, porque o curar é de Deus. Mas a ação de pôr as mãos é nossa. Se ele vai fazer ou não, isso fala da soberania dele. Mas nós temos que impor as mãos. Nós temos que agir em fé. E se ele não for curado? Se não for curado, glória a Deus. Mas e se for curado? Glória a Deus. Os sinais seguiriam os que crerem. Para a gente continuar refletindo, será que a gente está fazendo a lição de casa direito? Será que a gente está tão acostumado com o natural que a gente nem deseja mais o sobrenatural? Em Atos 1, falam que eles estavam lá reunidos, porque eles tinham uma promessa de um derramar que vinha capacitar eles para ser testemunha, para pregar sobre todo mundo, para implantar a igreja de Jesus, para levar a mensagem. Então eles estavam reunidos, unânimes, desejosos, ansiando o cumprimento da promessa. Eles estavam em profunda busca. E no capítulo 2 de Atos, e eu te desafio a ler e desejar isso, eles foram cheios do poder para viver o sobrenatural. E nos capítulos que se seguem de Atos, o que a gente vê? Salvação em milhares, sobrenatural invadindo o natural e mudando histórias e destinos. Atos 5, 12 ao 16 fala o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais eram todos curados. Eu vou ler de novo. Os quais eram todos curados. Glória a Deus. Atos 19, 6 fala que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Paulo estava tão cheio que ele punha as mãos e liberava. E as pessoas eram cheias. E as pessoas passavam a falar em novas línguas. E as pessoas passavam a operar nos mesmos sinais, nos mesmos prodígios. Mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós não conseguimos fazer a mesma coisa, nem nós mesmos. Quanto mais impor as mãos e liberar sobre os outros. Atos 19, 11, 12, fala que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Aqui está falando de pecinha de roupa que pregava e falava: olha lá, ó, vai ser curado. Olha o tamanho do poder que estava dentro de Paulo, que transbordava, que chegava a pegar nas suas roupas. O Espírito que encheu Jesus, o Espírito que encheu Pedro, o Espírito que encheu Paulo e tantos outros na história bíblica e fora dela. Se vocês tiverem curiosidade, busca a história de uma mulher chamada Kathleen Kuhlman. Ela subia na plataforma e adorava a Deus.
Enquanto ela adorava a Deus, ela não tinha uma grande fluência, uma grande eloquência, ela não tinha teologia, ela não tinha mestrado, doutorado, pós em Harvard, em nenhum lugar. Mas ela era cheia do Espírito Santo. E quando ela adorava, e quando ela louvava o Senhor na plataforma, as curas aconteciam, as pessoas levantavam das cadeiras de roda, as muletas eram abandonadas, os cegos passavam a enxergar, os mudos passavam a falar, os surdos passavam, não, os mudos falavam, e os surdos, o milagre é tanto, gente, que é um negócio assim, que até quem não tem é curado. E eu tenho uma boa notícia, que isso está à nossa disposição. É para mim, é para você. E hoje eu estou provocadora. Hoje eu vou provocar um pouquinho mais, porque ainda tenho tempo. Quem aqui tem evidência de pelo menos um dom espiritual? Quem tem mais de um dom espiritual? Quem orou no último mês para receber algum dom espiritual? Glória a Deus. Gente, a gente pode ter uma boa eloquência, a gente pode ser um comunicador, a gente pode ter uma ótima teologia, a gente pode escrever bem, mas se o Espírito Santo não se mover em nós, nos direcionar, poucas pessoas serão tocadas e alcançadas, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É o poder dEle operando em nós, por meio de nós, que vai fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Me fala uma coisa, para que as pessoas vão vir na igreja, se muitas vezes nós estamos pior do que os de fora? Nós andamos no poder da derrota. E eu falo por mim mesmo. Quantas vezes eu estou, ó céu, ó vida, ó céu, ó vida, ó céu, ó vida, cabisbaixo, chorando, lamentando. Quantas vezes? E isso me abate de tal forma que eu não tenho coragem, às vezes, de levantar e pôr a mão sobre o irmão e orar. Porque eu estou lambendo tantas minhas feridas que eu não tenho tempo para ser cheia de Deus para orar pelo outro. Então as pessoas, elas precisam de respostas para suas infinitas dores. Gente, se você for pesquisar a quantidade de transtorno psicológico e emocional que existe hoje, é de A a Z. A tem ansiedade, B tem borderline, C tem, e por aí você vai. É o quê? Compulsão, depressão. E se eu for aqui, a gente vai trazer todo um dicionário de transtorno. Então as pessoas precisam de resposta, e muitas vezes nós seremos a resposta. Porque o poder de Deus vai fluir de tal forma que aquela pessoa vai ser tocada por um abraço, por uma palavra, por uma imposição de mãos, por algo que vai fluir da minha vida, e a pessoa vai falar assim, eu quero isso aí, já me sinto bem melhor, onde você vai? Eu quero ir. Deus não mudou, Ele não muda, Ele é de eternidade em eternidade, e a igreja é a instituição mais poderosa da terra. Nós fazemos parte da instituição mais poderosa da terra. Só que nós estamos trocando o poder por um prato de lentilha. Nós estamos trocando o que é eterno por o que é passageiro. Prazeres momentâneos têm roubado a glória de nós. Têm roubado a poderosa presença de nós. As igrejas, não é Amorachá, as igrejas no Brasil, no globo, elas têm sido clube, elas têm sido casa de show, palco de comédia, empresa, tantas outras coisas, menos hospital e lugar de refúgio. As pessoas não têm encontrado poder em nós para se refugiar, para correr para dentro. Na pandemia, o que as pessoas fizeram? Correr para fora. Ai, Covid. Covid matou. Infelizmente, muita gente morreu. Covid fez estrago? Fez. Mas nós nos acovardamos.
Nós estamos esperando Deus fazer, mas Ele liberou o poder sobre nós. E por meio da sua soberania, Ele decidiu fazer-nos participantes da glória dEle. Mas o que nós temos feito com isso? Durante muitos anos, a teologia da prosperidade dominou o cenário. Todo mundo queria ficar rico. Rico, rico, rico. Igreja que falava de prosperidade bombava. Igreja que falava de Bíblia, né? Mas de prosperidade, não que Deus não tenha prosperidade para nós, Ele tem. O pastor Adilson leu aqui a palavra. Deus é um Deus que quer dar, mas Ele não quer dar só recurso financeiro para nós. Ele é além, a prosperidade de Deus fala de muito mais do que dinheiro. Mas hoje a gente vê a teologia do coaching ganhando cenário, porque hoje as pessoas querem ser felizes. Sofrer? Não. Sou mais do que vitorioso. Posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Sim, é Bíblia. Mas você lê o contexto? Paulo fala que sei passar fome, sei perseguido, sei passar dificuldade, mas eu posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece para viver todas as dificuldades. Então, se alguém vai pregar um evangelho que tudo vai ficar bem, não, gente, tudo não vai ficar bem. Tudo não vai ficar bem. O cenário profético que está se montando é que tudo vai ficar mal. Vai ficar muito mal. E se nós não andarmos no poder do Espírito Santo, nós ficaremos mais mal ainda. Porque nós vamos sucumbir. Nós não vamos resistir. Quando vier a perseguição, e ela virá, nós não teremos poder para resistir. Nós não teremos poder para prevalecer. Nós não teremos poder para continuar, porque isso não é valor para nós hoje. Na hora de encher o tanque, é antes da viagem, gente. Ninguém enche o tanque na estrada. Você pode não encontrar posto. Alguém aqui que dirige já passou perrengue? Olhou para o negócio da gasolina e falou, está acabando, está acabando. Deus manda o posto, Deus manda a providência. É assim. Só que fica muito mais difícil buscar e orar e se encher quando está na prova. Né? Se eu estou passando pela prova dando glória a Deus, mas o caldo entorna. Então o que a gente vive hoje? Uma geração sem raiz, uma geração sem compromisso. Uma geração que quer ser feliz a qualquer custo. Uma geração de consumo. E se algo na igreja não agradou, tchau. Eu vou contar tudo para minha mãe, Kiko. Não é isso? A gente é mimizento. Gente cheia do poder não tem tempo para mimimi. Gente cheia do fogo de Deus não está nem aí nem para os problemas da vida, quanto mais para a frescura de crente que não quer sair do lugar, fazer nada. Nós vivemos a geração da graça barata. E a graça, gente, ela é preciosa, ela não é barata. Isaías 44:3 fala, porque despejarei água sobre... Abre esse texto, por favor. Isaías 44:3. Que eu vou aproveitar o ensejo e vou tomar uma água. Todo mundo abriu? Isaías 44:3. Fala assim, porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Então aqui, gente, não tem para onde fugir. Se você está sedento, Deus vai te dar. Mas se você está seco, Ele vai te dar ainda mais. Eu vou repetir. Se você está com sede, Ele vai te dar. Mas se você está seco, Ele vai te dar ainda mais. Porque o propósito dEle precisa se cumprir. Existe muita gente a ser ganhada. Existe muita gente para ser salva. Existe muita gente para experimentar esse poder que está na mão da igreja, mas a igreja está segurando. Nós estamos secos, inférteis. Temos uma promessa, mas nós não acessamos os rios de Deus. E é só cheios que iremos mudar o cenário, seja ele qual for. Nossa visão espiritual está cada vez mais míope. A gente não está conseguindo enxergar um palmo na nossa frente. Outra pergunta. Qual é a sua reação quando alguém reclama de dor de cabeça no seu lado?
Você dá um Dorflex ou um ibuprofeno? Ou o que é mais forte? Eu tenho uma bolsinha de remédio na minha bolsa. E toda vez que eu vejo essa bolsinha, eu fico indignada comigo mesmo. Mulher, é pequena a tua fé. Eu falo para mim mesmo, porque assim, gente, eu estou exagerando? Estou. O remédio está aí, muitas pessoas têm que tomar. Não estou fazendo apologia para ninguém tomar remédio, hein? Não vai chegar depois e falar, a presbítera lá falou que não é para ninguém mais tomar remédio, que remédio é do demônio. Não é isso que eu estou falando. Nós precisamos começar a exercitar a nossa fé. Está com dor de cabeça, irmão? Peraí, eu vou orar. Põe a mão com fé e ora. Expulsa a enfermidade, expulsa a doença. Se não curar, a pessoa vai pegar Dorflex com outro. Mas a minha fé foi ativada. Nós precisamos ser ousados. Se você buscar no YouTube, quantos testemunhos de pessoas que fluem no dom de cura, por exemplo, que oraram por muitas pessoas cheias de fé e a pessoa não foi curada. Saiu assim triste, mas é Deus soberano. Mas o nosso trabalho nós temos que fazer. Os últimos anos têm sido de crise. E a nossa sociedade está em crise. Mas é no tempo de crise que a igreja precisa se levantar e dar o tom. Direcionar o rumo das coisas. E é no tempo de crise que nós vamos colocar a fé que nós professamos em prática. Mas a gente está tímido. A gente está inerte. Andando na reserva. Chega aqui no culto arrastando. Alguém vem e empurra o carro lá, dando um tranco. Aí chega no culto. Enche um pouquinho e sai. Segunda-feira, o tanque já está vazio de novo. Tem alguém dando tranco, empurrando. Misericórdia. Não pode ser assim, não precisa ser assim. Ah, a gente vai estar sempre no poder? Não. Mas nós precisamos estar o tempo todo buscando poder. Gente, eu tenho posições políticas, eu não vou pôr aqui, mas governo nenhum vai resolver o problema da nossa nação. Mas eu coloquei aqui no meu esboço, em vermelho, que alguns podem piorar. Hashtag fica a dica. Mas quem vai resolver o problema da nossa nação é Deus. É Deus. Não é o A, não é o B, e só tem A e B. Não é. É a igreja. É a igreja posicionada. É a igreja posicionada em santidade. É a igreja posicionada em poder que vai mudar os rumos da nação. E a maior necessidade da igreja hoje é o quê? A presença de Deus. Parece um paradoxo, né? Mas a nossa maior necessidade é da presença de Deus. Nós precisamos ser avivados e avivados com urgência. Nós precisamos desesperadamente ser conduzidos pelo Espírito Santo ao sobrenatural. E a uma existência em poder. A igreja precisa viver e existir em poder. Sem poder, sem a presença de Deus manifesta, as nossas vidas serão cada vez mais vazias. Os nossos cultos cada vez mais sem vida. As nossas músicas sem unção. E as nossas mensagens mortas. Nós precisamos de poder para vencer os nossos pecados, as nossas tentações. A gente precisa de poder. Para salvar, para curar, para libertar, para restaurar. A gente confunde a onipresença de Deus. Deus sim está em todos os lugares. Onde dois ou mais estiverem reunidos, Deus está. Sim, presença de Deus. A onipresença, mas a presença manifesta, a glória que transforma a atmosfera, que muda ambiente, que muda destinos, essa gente tem muito pouco. Não porque ele não quer se manifestar, é porque nós não desejamos. A Bíblia fala em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ele fala que ele vai ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Mas nós estamos errando na lição de casa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o número 1 no ranking de ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Alguma coisa a gente está fazendo errado.
A ansiedade está roubando a presença de Deus e nos roubando da presença dEle. E só o poder do Espírito Santo pode mudar essa realidade. A igreja tem a responsabilidade de mudar essa realidade. Não é só papel de pastores, não é só papel de presbíteros, líderes, diáconos, qualquer pessoa que tem alguma função na igreja. É meu papel e seu papel, seu papel, seu papel, seu papel. É nosso papel. É nosso papel de trazer o céu para a terra. É nosso papel de fluir no poder, um poder irresistível. Eu não sei quem falou essa frase, mas fala que a nação, ou seja, o país está como a igreja está. Agora eu te convido a refletir por alguns segundos. Como a nossa nação está? A igreja como está? Nós temos igrejas cheias com o povo vazio. A gente tem grandes templos de pedra, mas homens e mulheres nanicos na presença de Deus. Isso é muito sério. Nós temos uma autoridade, mas nós estamos sendo inexpressivos no cenário nacional. A restauração da igreja e a instauração do ambiente profético, onde a glória de Deus é manifesta, se inicia quando alguém, ousadamente de joelhos, decide romper o estado de letargia e sequidão. Se você buscar as histórias dos avivamentos, eu te desafio a buscar a história dos avivamentos, para que algo aconteça dentro de você, para que uma chama venha acender dentro de você. Nós vemos o quê? Homens e mulheres que decidiram se colocar para queimar. Homens e mulheres que tomaram a posição, que não se conformaram com o estado da sua vida, da sua igreja local, do seu bairro, da sua cidade, da sua nação e do mundo, porque os avivamentos, eles transcenderam, né? Não ficaram só no lugar que aconteceram. Quantos frutos dos avivamentos podem ter tocado nações? Então, pessoas que não se conformaram. Uma busca individual e fervorosa pela face de Deus e não pelas mãos dele. E, gente, sem uma busca intensa, não há poder. Não há quebrantamento de corações endurecidos pelo pecado e pelas lutas. Não tem. Por que nós não conseguimos alcançar pessoas? Porque a pessoa não vê o poder fluindo na nossa vida. Sem muita oração não há glória de Deus e não há sobrenatural. Mas existem alguns motivos para a gente estar frio e adormecido. E agora eu vou começar a pregar, porque estava só na introdução. Calma, gente, vocês vão embora no horário. Mas vocês não deveriam estar preocupados com isso, tá bom? Brincadeira. Os motivos, eles podem ser o mais variado. O primeiro é pecado. Ponto. O pecado impede o poder de Deus fluir. O pecado impede do ambiente de glória se instaurar. Ah, mas Juliana, você está falando que está em pecado? Não, você que tem que ver se está em pecado. Mas quando nós estamos em pecado, nós não temos desejo de buscar a Deus. E, na verdade, quando nós deixamos de orar, nós já estamos pecando. A Bíblia fala isso. Eu não me recordo o texto, mas está lá em Ezequiel. Que nós pecamos quando nós deixamos de orar. Salmo 24, 4, 5 fala que aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega só uma vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor. Primeira coisa. Então nós temos que nos purificar, nos santificar. O pecado, ele rouba a presença de Deus. Se a gente ler lá em 1 Samuel 4, 10 ao 11, eu não vou abrir, mas acredito que a maioria, se não todo mundo, conhece a história quando a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. Que tempo que eles viviam? Um tempo de pecado no meio do povo de Deus. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas dos mais corruptos que existiam naquele tempo. E Eli, embora fosse justo, ele era conivente com o pecado dos filhos. Então isso abriu espaço para a Arca da Aliança ser roubada. E a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Então a Arca ficava no Santíssimo Lugar, que era o lugar mais privilegiado, onde poucos tinham acesso, ou seja, só aqueles separados mesmo para ter acesso a esse lugar. Né? Então, no Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo eram uma habitação divina.
Só que hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, nós somos o templo e o tabernáculo de Deus. E a presença habita em nós. Então, se naquele tempo, o mundanismo, o pecado, a pouca espiritualidade estava roubando a presença de Deus do meio do povo, é a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós não temos uma igreja posicionada em santidade, e santidade, gente, não é perfeição. Santidade é, eu estou me limpando a cada dia. Santidade é, puxa, eu errei, eu pequei, eu corro em consertar. Santidade é isso. Não é a ausência de pecado, mas é o desejo de não pecar. Porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós falhamos. Mas é o desejo de se manter limpo e puro. A Arca da Aliança foi roubada pelo exército filisteu. E os inimigos roubam a Arca da Presença quando a gente cai no pecado. Então, às vezes a gente não está pecando, mas estamos sendo como Eli, coniventes com o pecado. E Eli também morreu. Ele também, de certa forma, foi destruído pela sua falta de ação. Então, o que é pecado? E eu não vou me alongar, mas 2 Timóteo 3, 2, 5, ele dá para a gente uma lista. Ele fala de pessoas que amam a si mesma, que amam ao dinheiro, que são arrogantes e orgulhosas, que desobedecem aos pais, que são ingratas e profanas. E o que é ser profano? É falta de respeito com as coisas sagradas. Pessoas que não perdoam, pessoas que caluniam, pessoas que não têm autocontrole, pessoas cruéis que odeiam o que é bom, pessoas que traem os amigos, pessoas que são imprudentes e cheias de si. Pessoas que vivem em imoralidade, pessoas que vivem em idolatria, pessoas que vivem em discórdias, pessoas que vivem em ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, divisões, invejas e outros pecados semelhantes. Se a gente for ver a entrega e a consagração do templo construído por Salomão, e é um texto muito rico também, depois eu recomendo para vocês estarem lendo, 2 Crônicas 5, 6 e 7. Quando Salomão terminou os trabalhos para a construção do templo do Senhor e todo o preparo foi realizado a fim de oferecer a Deus o melhor. Mas no capítulo 5, antes dele entregar o templo, chama atenção e que fala, os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem em serviço ou não. E os levitas que eram músicos, e todos os seus filhos e parentes vestiam roupas de linho fino, ou seja, houve uma preparação. E aí quando a gente vai para o 2 Crônica 7, 7 fala, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Houve um preparo, houve uma consagração, houve uma santificação, houve uma purificação, e a glória do Senhor encheu a casa. Um outro problema que faz com que a gente não viva no poder é falta de secreto. E a gente estava conversando, né, pastora Mércia, sobre isso. E eu falei, olha, pastora, muito obrigado, porque está confirmando a palavra. Nós negligenciamos o secreto, ou seja, nosso tempo de segunda a sábado com Deus. Muitos de nós apenas buscamos a Deus no domingo, somos os domingueiros. E não tem poder que resiste. Não tem poder que subsiste aquele que busca Deus só aos domingos. Nós precisamos retornar ao quarto, ou seja, na vida devocional, na busca, na leitura da palavra, na oração, na meditação, na confissão. Praticar as disciplinas espirituais, gastar tempo de qualidade na presença de Deus. Porque o tanque do poder é abastecido no secreto, não é no culto. No culto, na verdade, nós tínhamos que vir para derramar. Quando eu entro na porta, se eu estou cheio do Espírito Santo, certamente Deus vai me mostrar um irmão que eu tenho que ministrar cura para ele, que eu tenho que liberar uma palavra, que eu tenho que liberar um abraço. Ah, mas eu não sou pastor. Não tem problema. Quando o Espírito move, ele move. Acabou. Mas nós vemos para o culto com a mente do quê? Consumo. Ai, vamos ver o que o pastor vai ministrar hoje, porque eu estou precisando de uma resposta.
Eu já fiz muito isso. Estou falando de você não, estou falando de mim, estou contando experiência. Mas quantos de nós? Tudo bem, tem situações que nós oramos, buscamos, mas o Senhor vai liberar da plataforma e está tudo bem. Mas a nossa lição de casa está sendo feita. Aqui vai ser confirmação daquilo que Deus já está falando com você. Não vai te pegar de surpresa. E o domingo é apenas reflexo daquilo que a gente faz no secreto. Para pensar agora, cada um, a partir do domingo que vem, ou um outro culto que você participar, a sua postura no culto. Começa a se autoavaliar. Sua postura no tempo de abertura de oração, sua postura no tempo de adoração, sua postura no ofertório, sua postura no período da palavra, sua postura no final do culto e sua postura durante a semana. Mas por que eu falo da postura do culto? Porque isso vai refletir o que nós temos feito na nossa casa. Quantas pessoas não cantam? Se não canta aqui, não canta em casa. Quantas pessoas não oram? Se não ora aqui, não ora em casa. Quantas pessoas não adoram? Os ministros de louvor às vezes sofrem. Levanta a mão. Né? Tímido. Tudo bem, tem posturas. Eu sou uma pessoa mais contida, né? Mais reservada. Mas dentro de mim aquilo precisa estar fervendo. Para muitos, o secreto é como se estivesse no mercado. Uma lista de compra. Crente danoninho. Me dá danoninho. Não é? Ou então só fala, Deus, o fulano me feriu. Deus, o fulano me machucou. Deus, eu estou triste porque... Gente, tudo bem, é no secreto para a gente derramar. É no secreto para a gente colocar as nossas dores. Mas veja se você não está fazendo no secreto o muro da lamentação apenas. Porque o secreto é para adorar a Deus. É para buscar Ele. Para se encher dEle. Para enfrentar essas situações que você não para de lamentar. Mas também tem aqueles que não fazem lista de compra, não. Que terceirizam. Que colocam a sua lista de compra no iFood do céu. Gente, eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu deveria falar. Tem oração que eu recebo no grupo que me dá vontade de... Eu falo, esse povo não é crente, não? Que não é possível. Que está tudo bem, para você pode ser um motivo de oração, pode, mas você mesmo pode orar por aquele motivo. Tem gente que parece, gente, se eu estou ofendendo alguém, me perdoa, no final pode vir aqui que eu me conserto, peço perdão e tudo. Tem gente que parece que passa nas portas das Universal, e pega lá os pedidinhos de oração, do povo que está na porta, e despeja para a gente no grupo de pastor e presbítero orar. Porque tem gente que está orando pela 10ª geração já. Eu fico indignado, falo para ela, mas por que a pessoa não ora? Misericórdia. Mas isso mostra a nossa falta de ação. Tem situações... Semana passada o Edson teve um problema lá que o pastor até compartilhou. Gente, aquilo lá era para a igreja toda chorar. Para a igreja toda clamar. Eu não sou a pessoa que vou falar para você, olha, isso aqui você pode colocar, você não pode colocar. Mas nós precisamos aprender a orar sobre as nossas causas. E as causas que chegam em nós. A situação do Edson era uma situação que a igreja toda tinha que se levantar e muito para Deus agir. E Deus agiu. A igreja se levantou. Mas tem situações que a pessoa está com dor de dente. E manda no grupo para orar. Gente, vamos nos posicionar. Manda a dor de dente sair em nome de Jesus. E se não sair, vai no dentista. Eu estou exagerando, mas isso fala muito do nosso cristianismo. Isso fala muito da nossa posição como cristão. Tem situações e situações. Nós somos, tudo bem, gente, quando eu chegar lá, a gente ora pela dor de dente. Fique em paz. Se você ainda não tem fé suficiente, você continua mandando. A gente vai orar. Esse é o nosso trabalho. Mas o que eu quero chamar é a sua atenção para despertar, para você começar a gerar o seu milagre.
para você começar a viver resposta de oração. Não tem coisa mais deliciosa que você orar e ver Deus responder a sua oração. Porque Deus te ouve. A situação apertou, gente, eu orei, vou lançar a mão do povo de Deus para me ajudar, mas deseja viver experiências espirituais, experiências de orações respondidas, para você chegar aqui, pastor, eu tenho um testemunho, eu estava com essa situação essa semana, eu orei, eu busquei, eu jejuei, Deus respondeu, e glória a Deus por isso. A igreja precisa sair da inércia, deletar o iFood espiritual. Tem gente que saiu do catolicismo, mas continua falando para o santo. São Luís, Santa Sumaia, Santa Mércia. Isso é idolatria, gente. A oração delas não é mais poderosa que a minha. Existe um momento que nós precisamos dos parceiros de oração. Tem situações que eu estou lá, meu Deus. Aí quando eu só falto estar assim, descendo da cruz, eu falo, Maria, me ajuda em oração, porque o negócio ficou feio. Mas eu já passei por uma caminhada de buscar resposta. E eu estou só esperando a confirmação do corpo. O fardo está pesado, está difícil. O corpo vem para ajudar a tirar o fardo. Mas o start inicial precisa ser meu. Sabe por que Deus vai responder a minha fé? Às vezes Deus está respondendo por misericórdia do profeta, mas Ele quer responder a sua fé, e é no secreto, é na comunhão com Deus, é no dia a dia. Igreja levanta, igreja desperta. Nós precisamos ser o povo que age, nós precisamos sair daquela questão de recebidor, só receber, me dá, vamos fazer. Vamos fazer, existe um mundo doente que está aguardando eu e você levantar e fazer. Imagina se você começa a ganhar alma e trazer para o pastor orar. Não, você é o cristão que Deus colocou para salvar aquela alma. Você precisa ser responsável, você precisa orar. Posição, gente. Até me perdi aqui. O problema é que nós somos a geração da plataforma, a geração da performance, a geração que não quer luta, a geração que não quer dificuldade, a geração do fast. Desafia o povo para uma vigília. É Pedro, João, Tiago e o barquinho se passar pela porta. Pede para ajoelhar, uma luta. Gente, eu trago a minha almofadinha, porque realmente tenho dificuldade de ajoelhar, estou pesado. A intimidade com Deus é gerada no secreto. Domingo, qualquer outra reunião pública é para eu expressar, para eu celebrar, para eu servir. Muda a mentalidade. Muda a mentalidade de consumo para serviço. Eu vim aqui prestar um serviço. Não sou pastor, mas não tem problema. Espírito Santo, eu estou aqui à disposição. Se o Senhor quiser me usar para falar até com o pastor, eu vou. Amém, igreja? Ô, glória! Abastecer o tanque da fé no secreto. Ninguém é gerado na fé no domingo, não é no secreto. Outro motivo, entretenimento. Esse ponto aqui compromete o anterior. Nós não conseguimos fazer secreto sem celular. Nós não conseguimos fazer secreto sem distração. A gente não é capaz de desligar o nosso Wi-Fi por alguns minutos. E é a gente, porque quantas vezes eu vacilo e vacilei nisso. A gente simplesmente não desconecta para conectar com o céu. A gente é a geração mais distraída que já existiu. Eu ouso dizer que se Jesus voltar hoje, tem gente que não vai nem perceber. Está no celular. E eu, misericórdia, quero perceber e quero ir também. Porque eu também, às vezes, peco muito nessa questão do celular. Sou conectado até demais. Não são poucas as vezes que eu faço um propósito de ficar sem rede social mesmo, para me desintoxicar, para tirar o que está me contaminando e me impedindo de conectar com o Pai. A gente nunca esteve tão conectado, mas tão desconectado de Deus e das pessoas. O entretenimento tem nos roubado da presença de Deus. Netflix, Insta, WhatsApp,
E tudo que esse tempo tem ofertado, TikTok e mais qualquer outra coisa que vocês vejam aí, tem roubado tempo, tem roubado energia, tem roubado saúde física, emocional e o poder. Nós temos sido roubados. E está tudo bem para nós. É como se diariamente o WhatsApp, o Instagram, o Facebook viessem assaltar o nosso depósito espiritual e a gente fala, está tudo bem, não fazemos nem boletim de ocorrência. A gente está tão acostumado já. A gente precisa abrir mão do entretenimento. Ah, eu estou falando para você não assistir? Não. Eu estou falando para você dar o seu melhor tempo para o Senhor. A pessoa às vezes acorda conectada e vem o dia todo, maratona série. Na hora de ler a Bíblia, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Boa noite, Deus, abençoa os meus pecados. Tchau, um beijo. Não consegue orar. Está tão cheio da mente, está tão atribulado nas emoções, porque viu e ouviu que não devia, que não consegue orar. Por quê? Porque aí tem que dormir cedo para no outro dia levantar. É mentira minha? Porque eu, quantas vezes já fiz isso? E o ativismo? O ativismo também tem nos roubado. Não só o ativismo na casa de Deus, mas o ativismo no trabalho, o ativismo no estudo, porque hoje em dia você ter 362 certificações já não é mais suficiente. Você tem que ter 908. Mas quando você chega na 908 já não é mais suficiente, tem que ter 1.600. E por aí vai. Então parece que o muito é pouco ainda. Então nós estamos perseguindo. Não, para eu chegar naquele emprego eu preciso me formar nisso, eu preciso falar inglês, preciso falar javanês, preciso falar esperanto, preciso, hebraico, grego, e vai. Quando você está vendo, você não sabe mais nem quem você é, despersonalizou. Não sei, mas nem que eu gosto, não sabe. De tanta coisa que você se encheu, porque o mundo tem feito isso conosco. Gente, eu acesso o link, tem dia que eu fico deprimida. Eu falo, é só os negócios em inglês lá, né, os cargos em inglês. Até procurei meu cargo em inglês esses dias, mas eu falei, vai ficar muito falso, não vou colocar isso aqui não. Né? Eu falei, tá bom, coordenadora, não é coordinator. Mas tudo bem, se você é coordinator, eu não ligo, mas é um negócio, gente, que é muito falso. Esses dias eu falei, mas eu conheço a pessoa, ela não é coordinator, não. Ela é no máximo uma assistator. Gente, porque é uma mentirada só. Todo mundo, não, tem gente sincero. Mas nós precisamos apresentar algo para o mundo para nós sermos aceitos. E a gente se afunda, e não consegue buscar o poder de Deus. Muitos, inclusive, fazem a obra sem Deus. Por quê? Porque não oram, no jejum, não buscam, não se santificam, mas estão fazendo a obra de Deus. A gente só não sabe que Deus, né? Porque não está cheio. Além da geração hiperconectada, nós somos a geração da Marta. Lucas 10:40 fala, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Às vezes a gente está tão imerso em tantas atividades que a gente faz muita coisa e não faz nada. E se o que eu estou fazendo não toca a eternidade, é melhor eu parar de fazer. Muitos estão sobrecarregados de atividades que não conseguem separar tempo para buscar a Deus. Estão dando a oferta de Caim, o que sobra, e não a oferta de Abel, as primícias. Outra coisa que nos rouba, religiosidade. Querer explicar sobrenatural. Sobrenatural não se explica, gente, se vive. Ponto. Milagre não se explica, se vive. Acabou. Desejo de viver. Eu não entendo, Deus, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem. Orgulho e soberba. Não, porque eu sou o top das galáxias. Eu tenho mestrado, doutorado, eu falo hebraico em tantas línguas, né? Mas está todo orgulhoso, soberbo, não consegue fluir no poder de Deus. Está seco, infértil, não ganha ninguém, sua vida não toca ninguém, mas está achando que está abafando. Orgulho e soberba, Deus resiste. Falta de compromisso. Falta de compromisso também impede a gente de viver o poder de Deus. Desânimos, lutas, frustrações, impede a gente de viver no sobrenatural, impede a gente de ser cheio de Deus.
secularismo na igreja, ideias mundanas entrando, crente não apoia aborto, crente não apoia legalização de droga, ideias mundanas, crente, não existe crente feminista, como também não existe crente machista. As coisas em Deus são equilibradas. Então, as ideias seculares estão entrando na igreja, ditando regra, ditando moda. Ciência em demasia. Por que as pessoas não são curadas muitas vezes? Porque elas se agarram a um diagnóstico e elas passam a viver aquilo. Eu sou isso. Não, você não é, meu irmão. Você está um estado temporário. Você é o que a Bíblia fala que você é. É isso. Você tem uma enfermidade, ela é temporária. Coloca diante do Senhor. Você vai ser curado nessa vida? Eu não sei. Mas na glória, corpos revestidos de glória. Corpos novos. Então isso aqui é temporário, mas não assuma nenhum diagnóstico. É porque a minha dor de cabeça, não, a dor de cabeça do Satanás. Que ela vai sair. Ah, eu tenho borderline. Não, você não tem, você pode estar borderline. Mas você vai ser curado em nome de Jesus. E não pode se apegar à ciência como eu sou. Não, o eu sou é Deus. Deus é o eu sou. E Ele determina o que nós somos. Não estou falando para você viver angustiado ou brigando com Deus porque você está enfermo. Não, mas é não viver baseado naquilo. Tem gente que faz plataforma com a doença. Tem gente que cria bandeira com doença. Tem gente que ganha dinheiro por causa da sua doença. Porque hoje todo mundo vai para a internet para ser especialista de alguma coisa e vender e ganhar like. Não se conforme com doença, com diagnóstico, seja seu, seja do seu cônjuge, seja do seu filho, seja de quem for. Não se conforme. Coloque diante de Deus, coloque nos grupos da igreja. Coloque em comunhão com os irmãos e nós vamos orar e o poder de Deus vai ser manifesto e você vai ser curado. E o seu filho vai ser curado. A sua família vai ser curada. Se não aconteceu hoje, pode acontecer amanhã, porque Deus é o Deus do de repente. Então, de repente, tudo pode mudar, gente. Nós somos o povo que precisa andar em fé, crendo que Ele é poderoso para operar infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E como trazer o céu para a terra, e eu vou terminar, porque senão não vai dar tempo. Como viver nessa dimensão? Primeira coisa, voltar para o secreto, quebrantamento, arrependimento. Deus me perdoa, porque até hoje eu gastei tempo, eu gastei energia, eu fui incrédulo. Deus me perdoa, porque até hoje eu não criei que eu podia viver nessa dimensão. Até hoje eu achei que era só o pastor, até hoje eu achei que era só o líder, mas eu creio e eu quero. Abre a boca de profeta para Deus e fala: Deus, eu quero. Não sei como, não sei quando, não sei porquê, mas eu quero. E me perdoa, porque até aqui eu me conformei, mas hoje eu sou um inconformado. Eu não tomo mais a forma. Santidade, faça os concertos. Tenha coragem de falar: Deus, o que está errado aqui? Muda, transforma. Se você não tem força, Senhor, me enche de poder para eu vencer isso e ser mais santo hoje do que ontem. Renúncias lícitas, gente. Abandonar o que é aprovado pela palavra só para querer estar mais com Ele. Isso é uma fonte de poder, é uma estratégia para conseguir poder que não tem como medir. Paixão ardente pela palavra e pela presença. Se dispor a ser cheio. Levanta da cama e fala: Senhor, acordei, levantei. Estou aqui disposto, disponível para ser cheio, me enche. Me enche como nunca antes, e onde eu pisar, o seu poder vai fluir. Eu quero viver nessa dimensão. E creia, é fé. O crente não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que ele crê. E eu creio e vou fazer. Busque os dons, gente. Seja ousado. Abre lá 1 Coríntios 12 e fala: Deus, eu quero o dom de curar. Eu quero o dom de milagres. Eu quero dom de sinais, eu quero falar em línguas para me edificar, mas eu quero também discernir para quando alguém estiver orando em línguas e falando e profetizando em línguas, eu quero liberar a mensagem para a igreja também ser edificada. Eu vi uma vez uma pessoa falando em línguas e a outra interpretando, uma única vez, não, 2 vezes eu vi. E
todas as vezes que alguém ministra em língua, não em línguas de edificação, a pessoa está profetizando em línguas, eu fico, Deus me dá a interpretação, meu Deus me dá a interpretação, Deus até hoje não me deu, mas Ele pode me dar. E eu vou me levantar para, junto com quem está profetizando, edificar a igreja. É para isso, a mensagem é para nós. Mas nós precisamos ousar. Peça o dom de profecia, não para revelar CPF, RG, não é isso. Mas para liberar uma palavra de Deus. A palavra de Deus já vem com o cumpra-se. A palavra de Deus é a própria profecia, é o cumpra-se. Mas se você quer revelar RG, CPF, pede o dom da palavra de conhecimento. Pede, gente. Ele vai dar, eu não sei, mas está disponível. E é para a edificação da igreja. Não apague o Espírito, se submeta a Ele. Permita Ele trabalhar em você e por meio de você. Testemunhe, incentive. Seja incendiado e mantenha o fogo. E a gente só mantém fogo queimando quando a gente está no fogo. Pratique a presença de Deus diariamente no tempo devocional. Vamos ficar de pé, porque já acabou o tempo quase. Eu me empolguei, pulei um monte de coisa. Mas glória a Deus, glória a Deus. Quem está vivo aí? Quem quer viver nessa dimensão? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que quer viver nessa dimensão, comece a pedir perdão para Deus. Peça aí perdão no seu lugar mesmo. Fala, Senhor, até hoje eu não sabia, ou eu não queria, ou eu não conseguia, ou eu negligenciei esse lugar. Mas hoje eu reconheço o meu erro e eu confesso o que eu quero. Eu reconheço que o céu está aberto e que o Senhor não mudou. E que eu posso viver nessa dimensão do sobrenatural. Não para a minha glória, mas para manifestar a tua glória. Peça perdão também por ter se acostumado a viver sem o poder. Clame pela presença de Deus. Clame para ser cheio do Espírito Santo. Peça os dons espirituais nessa hora. O dom que o Senhor colocar no seu coração nessa hora, peça ousadamente. A Bíblia fala que nós temos que nos achegar ao Senhor, diante do trono, com confiança, ousados. Este é o momento, o Senhor está aqui. Ele está ouvindo a sua oração. E Ele está com as mãos liberadas para te liberar, a mão aberta para te liberar. Peça agora, o dom que veio ao seu coração você pede. Comece a pedir. Peça para Ele manifestar nesses dias, para Ele te ensinar a manusear bem esse dom, para que venha glorificar Ele. Peça ousadia para exercer os dons. Peça sensibilidade no Espírito, para você ir, falar, agir, segundo a direção do Espírito e não segundo a sua carne. Se algum momento você se esfriou, peça para ser avivado, para ser incendiado. Ore, não espere por mim orar não. O ministério de louvor vai entoar um cântico, mas ore, ajoelha, anda, faça como você quiser, mas seja ousado, não deixe essa palavra morrer. Faça se cumprir na sua vida essa palavra. Essa palavra foi liberada para você, então viva nessa dimensão. Seja ousado. Se você é tímido, peça para o Senhor remover a timidez, o medo, a insegurança, a incredulidade. Fala, Deus, eu não acredito em nada do que essa menina falou, mas se é verdade eu quero viver. Desafia o Senhor para algo bom. Os ouvidos do Senhor estão abertos, meus irmãos, e a mão dele está estendida para fazer. Seja ousado na sua oração. Se derrame na presença de Deus.